Oi, gente, hoje vou fazer a guerra alternativa da, da Guerra da Crimeia. Antes, a Crimeia era um país independente que foi dominado pela Rússia. Que os crimeianos não conseguiram por causa que eles já tinham um exército muito pequeno, que não deixou o Império Otomano nada feliz, por causa que eles ganhavam petróleo de graça lá. Começou um estopim. Ainda não começou. Agora vamos para a Itália. O reino de Sicília e Wunderwald se uniram para criar a mini Itália, que dominou também seus territórios. Declarou a guerra contra a Áustria-Hungria. Os austro-húngaros eles já estavam muito interessados na Rússia, então as tropas deles já estavam viradas para cá, também protegendo que por acaso o Império Otomano tente aumentar a Valáquia e Moldávia. Eles só compraram alguns territórios aqui para Moldávia e para Valáquia, mas eles não queriam que eles expandissem ainda mais, declarando uma guerra. Então aí eles conseguiram avançar muito sem os austros conseguirem. Até que eles viram e eles já estavam chegando perto de Viena. E Viena é aqui. Viena é bem aqui. Aí então eles declararam paz. E aí a mini Itália, ela dominou, ela engoliu o reino de Wunderland, por causa que o rei deles tinha morrido e o rei de sangue mais próximo era o rei deles. E também a casa dos dois reinos, eles já tinham se casado. Então ele se uniu com os estados papais, os estados pontifícios, aqui, aumentando a mini Itália. Agora vamos para a Crimeia. Começou a ter muita desconfiança. Aqui começou a Guerra da Crimeia. Os otomanos eles começaram avançando por aqui. Muito. Tiveram um avanço muito bom. E conseguiram a Pérsia de volta, que eles queriam muito. Os pérsios já se identificavam como otomanos, já queriam também que o Império Otomano dominasse eles. Ele conseguiu dominar a Crimeia na Guerra da Crimeia. E aí a Áustria-Hungria também declarou guerra contra eles, conseguindo dominar muito fácil. A Rússia ela já estava muito fraca, por causa que ela tinha que usar muito exército para poder repelir a independência da Estônia, que queria muito a independência deles. Conseguiram dominar, eles viram e conseguiram ter já um grande avanço. Conseguiram a Polônia, Rússia de volta e a Lituânia também. Aí eles não viram e o Império Otomano começou a ter um avanço muito grande pela região. Então eles começaram a marchar rápido para Viena, porque eles não deixaram ele chegar em Viena e expulsaram os russos. Que aí os russos finalmente se rendem. Agora a Rússia não existe mais como país. Os russos eles começam a ter
Começa a ter várias revoltas de independência. Muito que eles conseguem sua independência de volta. Eles até ganham alguns territórios, mas não muitos. Os territórios aqui esse foi o máximo de territórios que ele conseguiu. E aí, então, para agradar os estonianos, eles trocaram o nome do país para Reino Unido da Estônia. Quer dizer, Grande Império da Áustria-Hungria. Tamo aí. Ele declara guerra contra Nápoles, que é ajudada pelo Estado das Duas Sicílias, que consegue dominar, o Nápoles consegue dominar ele. Assim, eles conseguem dominar vários territórios aqui, só que eles conseguem dominar os estados do sul, que eles viram para cá, para a ilha ocupada do Reino Unido. Eles declaram guerra contra o Reino Unido, que eles conseguem a ilha e fazem um acordo de paz. E aí, os estados das Duas Sicílias trocam o nome para Itália do Norte, e a mini Itália troca o nome para Itália do Sul. Aí, a língua austríaca, ela aumenta ainda mais aqui. Eles conseguem finalmente fazer uma coisa muito boa. Eles conseguem banir o prussiano. E também conseguem acabar com o inglês. Que começa a ter vários costumes prussianos, não, vários costumes espanhóis, até que a Espanha ela se une a outro território. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui que eu tinha esquecido que era pra eu fazer. O Reino de Leão. Finge que o Reino de Leão sempre esteve aqui, tá? Era pra eu ter desenhado isso nos outros, só que eu esqueci. Eu sou muito esquecido. Aí a França, ela aceita se unir à Espanha, porque ele era um reino muito grande e também muito forte em exército. Só que Light of Bratuga não quer se unir, caso que já tem a sua própria religião, coisas, etc. E a sua própria identidade. Eles não aceitam se unir. E começa a guerra bratuguense espanhola. A Espanha também começa a dominar vários territórios de Bratugo. Só que eles resistem bravamente e ganham a guerra. Aí os territórios deles eles voltam ao normal e a Espanha tem que pagar uma indenização a eles. Tem que fazer um tratado de paz que eles não vão mais atacar esse rei, quer dizer, o Bratugal. Eles começam a ter vários costumes espanhóis. E o reino de Marrocos começa a ser invadido pela Espanha, que os marroquinos começam a dominar
todo o resto, e assim tem um acordo de paz. Eles pegam esses territórios aqui de Marrocos, mas eles têm que pagar uma indenização para eles. Então aí pronto. Eles começam a aumentar sua influência na região. Pronto. Aí a Espanha começa a ter um império gigantesco na Europa, que se estende aqui da região hispânida até a França, que tem bastante influência na Itália do Sul. Aí então eles começam a fazer alguns ataques aqui na Ilha das Duas Sicílias. Que assim a Ilha das Duas, a Itália do Sul decide se unir à Espanha também. Ia começar a ter costumes espanhóis também. A Itália do Norte não fica nada feliz com essa notícia, por causa que ela queria unir os dois reinos. Então eles não conseguem. A Valáquia e a Romênia, elas se unem para virar o reino da Romênia, que o Áustria-Hungria e o Império Otomano deixam, e o reino da Romênia ele vira um reino independente. Ele compra a região da Transilvânia e aí começa a ter a Guerra Prussiana-Espanhola, que a Prússia não gosta dos avanços da Espanha, até tentam batalhar, só que a Espanha não deixa e consegue dominar eles. Que eles começam a fazer parte do território deles também. A Itália do Sul fica com muito medo por causa que eles não têm muitos exércitos. O exército dele é menos bem treinado do que daqui. Eles ficam com medo de serem invadidos. Eles fazem uma aliança militar com a Áustria-Hungria, que aceita por alguns meses. E depois começa a se desmoronar, por causa que a Rússia ela começa a querer se expandir e declara guerra contra o Império Otomano e contra a Áustria-Hungria, que perde miseravelmente. Que agora ele ele é dividido na Ucrânia no reino de Moscoto, o reino de Moscoto é uma colônia do Império Otomano, e o reino de Warmsrock também é um vassalo da Áustria. Quer dizer que ele é um vassalo da Áustria. E a Rússia para de existir. Então a Espanha finalmente ela declara guerra contra a Itália. E aí a Áustria-Hungria trai a Itália do Sul, não ajudando ela, por causa que eles prometeram que eles ganhariam essa região aqui que eles queriam muito. Aí eles conseguem ganhar a guerra e ganham a região que eles queriam. A Espanha começa a ter bastante influência.
Eles dominam totalmente o reino da Irlanda, que nem entende a situação. Simplesmente é dominado de... Ele é simplesmente... A ilha é simplesmente dominada. E ela é comprada pela Grã-Bretanha, quer dizer, pela Inglaterra. Eles começam a dominar, quer dizer que eles dominam essa outra parte para finalmente unificar essas duas partes, porque essa parte que antes era um país, mas só que ele tinha muitos costumes desse e tinha bastante influência. Então aí ele é dominado. Aí começa a Guerra dos 7 Anos. Áustria-Hungria, Romênia e o Reino Unido da Dinamarca, Noruega e Suécia se une contra a Espanha no intuito de acabar com o Império Espanhol e a sua influência. Eles começam a... O Império Austro-Húngaro começa dominando aqui, mas dominando algumas partes da Espanha. Quer dizer, mas dominando algumas partes da Espanha prussiana. Eles começam a dominar essas partes daqui, que aí eles dominam. A Espanha usa toda a sua frota para simplesmente humilhar eles. Então aí acaba a guerra e eles exigem esses dois reinos exigem que a Espanha crie vassalos para que o poder dele não seja muito grande. Então ele cria o vassalo da Itália, e o vassalo da Alemanha. E assim acaba a guerra. Tchau!